Ó, quando você tem um triângulo retângulo com um ângulo X, silêncio aí, pessoal, com um ângulo X, catetos AB, hipotenusa C, tá? E você pega aqui outro triângulo retângulo tá? Com o mesmo ângulo X e catetos A grande, B grande e C grande, então esses triângulos eles são semelhantes, isto é, os lados homólogos são proporcionais, tá certo? Porque você, né, os três ângulos, a consequência aqui é que se tem dois ângulos iguais, né, o terceiro ângulo também é os terceiros, né, os terceiros ângulos também são congruentes. E aí, o que quer dizer que eles são semelhantes? Que os lados homólogos são proporcionais. O Azinho está para Azão, assim como que o Bzinho está para o Bzão, assim como o Czinho está para o Czão. Ótimo. E daí, quando você compara, por exemplo, esses dois aqui, né? Você tira a conclusão, né? Você compara a igualdade, faz a troca, você tira as seguintes igualdades, tá? Azinho sobre C é igual a quê? Tá? Azão sobre Czão. E quando você compara essas duas razões aqui, quando você compara essa com essa, né? Aí você tira o quê? Você tira aqui Bzinho sobre C, sobre Czinho, é igual a quê? A Bzão sobre Czão. Tá? E são, aí, por que eu coloco nessa configuração aqui? Porque as duas razões usam elementos desse triângulo. Essa razão aqui, né? Essa razão aqui usa elementos desse triângulo somente, e essa razão usa elementos desse, tá? Mas essas razões são iguais. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa razão, ela não depende do triângulo. Ela só depende de quem? De X. É um valor intrínseco a X, ao ângulo X. Ou seja, a razão cateto oposto ao ângulo X pela hipotenusa, isso é uma coisa que independe do triângulo. Isto para todos os triângulos com o mesmo ângulo X. Para todos os triângulos com o mesmo ângulo X. Para todos os triângulos com retângulos com o mesmo ângulo X, a razão cateto oposto sobre a hipotenusa é constante. Tá? Então isso só depende de X. Assim como essa razão aqui, que é o que? Em relação a X, cateto adjacente pela hipotenusa. Essa razão também depende de X. Daí vem a seguinte definição. Essa razão aqui é chamada de cosseno de X, enquanto essa é chamada de seno de X. Isso aí, desculpa. Essa razão aqui é o seno e essa é o cosseno. Então vocês estão atenados, tá? Então você tem o seno de X, seno de X. Quem é o seno de X? O seno de X, denotado assim, ó, tá? É o que? Cateto oposto a sobre a hipotenusa. E o cosseno de X
que denota assim. É o cateto adjacente, B, sobre a hipotenusa. Tá? Mas isso é para X, repare que pela limitação geométrica envolvida, porque eu estou fazendo isso no triângulo retângulo, isso é para X maior que zero e menor que π sobre 2, maior que zero radiano. Porque no triângulo retângulo, um ângulo que não seja o ângulo reto, tá? Ele é maior do que zero e menor do que π sobre 2. Maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Mas eu quero estender seno de x e cosseno de x para todo x real. Eu quero definir seno de x e cosseno de x para todo x real. Então, como é que eu faço? Bem, aproveita isso aqui. Isso não pode ser desperdiçado, porque isso aqui é o ponto de partida. Então, como é que eu faço? Tá? Bem, observe a seguinte situação, tá? Você tem o sistema de coordenadas cartesianas aqui, tá? X e Y. Aqui. E suponha, tá? Suponha que tá aqui isso aqui seja o lado, tá? Desse ângulo X aqui, ó. Tá? Desse ângulo X aqui. Tá? Você tem isso aí. Aí você vai fazer o seguinte, você vai escolher, bem, para facilitar o entendimento, no desenho isso aqui, depois eu faço para cá. Vamos com calma. Para facilitar o entendimento, então, considere que eu estou no primeiro quadrante. 3, Y. Tá? E o meu ângulo é esse ângulo X aqui. Tá? Então você tem a origem do sistema de coordenadas cartesianas, está aqui. E você vai escolher origem. Né? Tem a origem. E você fará o seguinte, você vai escolher um ponto P aqui. Um ponto P. Tá? Nesse lado que seja diferente da origem. Não pode ser o ponto 0, 0. Tá? Por quê? Porque esse ponto, ele vai estar a uma distância R, ele vai estar a uma distância R da origem. E quem é essa distância? Olha, esse ponto P, ele tem coordenadas x0, abscissa, y0, sua ordenada. Então você já sabe o seguinte, quanto é que vale essa distância aqui, vamos dizer, de R? Quanto é que vale R? x0 ao quadrado, a raiz de x0 ao quadrado. O R vale raiz quadrada de... Porque isso aqui eu tenho um triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo, a hipotenusa R. Quanto é que vale esse lado aqui, esse cateto? E esse aqui? x0. Então quem é o R?
raiz quadrada de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. E é claro que, sendo assim, você tem o seno de x. Quem é o seno do ângulo x? Tá? Para não confundir, tá? Vamos pegar aqui sistema de coordenadas U e V. U e V. U e V. E o ponto x0 e y0, tá? Então, e o ponto, vamos pegar aqui, o 0, V0, ou então AB. Ficou melhor? Tá? Psicologicamente, né? Vamos trabalhar com psicológico. Então, quem é o R? Raiz quadrada de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Ótimo, mudei. E quem é o seno? Agora entendeu, né? E quem é o seno de x? Quem é o seno de x? Quem é? É B, aqui é B, né? Aqui é B. É B sobre R. Ou seja, é B sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. E quem é o cosseno de x? Hã? É A sobre R, que é quem? A sobre raiz quadrada de A2 mais B2. E repare que isso aqui, claro, isso aqui independe da escolha do ponto P. Correto? Por causa dessa questão. Qualquer que seja o ponto P que eu escolha nesse lado aqui, nesse lado, distinto da origem por quê? Se fosse ali no triângulo. No triângulo, não teria raio, não faz sentido isso se o P for a origem. Então tem que ser um ponto P distinto da origem. Certo? E aí você tem o seno de x, cosseno de x, isso aqui independe da escolha desse ponto. E tenha mais. Esse tipo de construção aqui, tá? Pode ser feita, construção geométrica e algébrica, pode ser feita em qualquer quadrante. Em qualquer quadrante. Aí vamos ao caso que eu tinha colocado, ó. Você tem aqui o Y, não, o V, pegue U e V, sistema de coordenadas U e V, U e V, e pega agora o ponto aqui, ó. Pegue esse ângulo, ponto não, ângulo, pegue esse ângulo Y. Agora. Aí qual é o procedimento? Qual é? Qual é o procedimento? Eu quero trazer isso aqui para cá. Qual é o procedimento? Pego um ponto Q aqui, um ponto Q nesse outro lado, tá? Um ponto Q. Que seja o quê? Que? Diferente da origem, claro. Aí você tem esse raio aqui, nesse caso, tá? Raio E, chamado de R. E aqui você tem, ó, abscissa A, ordenada B. Só que aqui o A é negativo. Aqui, B positivo. Mas o cosseno de x você vai usar a mesma forma. Nesse caso aqui, cosseno de x não, cosseno de y. Quem é o seno de y? Por definir. Agora é definição, viu? Agora é definição. Quem é o seno de y? Quem é? B sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Só que nesse caso o seno é positivo e o cosseno? O cosseno vai ser A sobre raiz quadrada de A2 menos 2.
E essas razões independem, claro, elas independem do ponto que é escolhido. Então, eles são funções de y, tá? De y. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você tem aqui sistema de coordenadas, o V, U, e para qualquer número. Pega, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo Z. Então o que faço eu? Escolho um ponto R de coordenadas o quê? A e B. E aí? Mesma coisa. O ponto R distinto da origem, você já sabe por quê, não precisa dizer. E aí quem é? Quem é o seno de Z? Mesma situação. Quem é? B sobre raiz de A2 mais B2. Ou seja, o seno é a ordenada do ponto dividido pela distância do ponto à origem. A distância sempre é positiva. Quem muda o sinal é isso aqui. Então, o seno é a ordenada do ponto dividido pela distância desse ponto à origem. E o cosseno? A abscissa do ponto, qualquer que seja o ponto, dividido pela distância do ponto à origem. Perceba que eu posso fazer isso para qualquer número real. E se o ângulo cai estritamente no primeiro quadrante, cosseno e seno são positivos. Se o ângulo cai estritamente no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Se o ângulo cai estritamente no terceiro quadrante, os dois são negativos. Quando eu digo estritamente, aqui não cai nos lados, tá? Quando o ângulo cai estritamente no quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Por exemplo, se o ângulo cai sobre o ângulo, quer dizer, o lado do ângulo, esse lado preto, né, cai sobre o eixo das abscissas, a ordenada é zero. E a ordenada sendo zero, quem é que é zero? Não, o seno. O seno. Se o lado preto cai aqui, a abscissa do ponto escolhido será zero. Aí o cosseno é zero. Por exemplo, o cosseno de π sobre 2, zero. E o seno de π sobre 2? É 1, vai ser 1. Porque, ó, se você pegar, você pega aqui, vem aqui, ó, pega, cá. Quanto tempo? 19. Então encerra e começa outro.